Bem-vindos a uma jornada pela rica história e cultura de uma das cidades mais icônicas da antiguidade, Atenas. Conhecida como o berço da democracia, um centro de arte e filosofia, e o coração pulsante da Grécia Antiga, Atenas é uma cidade que desencadeou uma revolução cultural que ressoa até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar os cantos e recantos desta cidade lendária, mergulhar nas realizações impressionantes de seus habitantes e descobrir como Atenas moldou o curso da história. Prepare-se para se encantar com monumentos fascinantes, mitos antigos e um legado que continua a inspirar o mundo moderno. Atenas aguarda sua visita, e estamos prontos para guiá-lo por esta incrível viagem no tempo. Portanto, junte-se a nós enquanto nos aprofundamos na cidade que deu origem a algumas das mentes mais brilhantes, à filosofia, ao teatro e à democracia. Atenas, a cidade dos deuses, está prestes a se revelar diante de seus olhos. A história de Atenas é marcada por uma rica tapeçaria de eventos e transformações ao longo dos séculos. Os antigos habitantes de Atenas, embora se considerassem autóctones, na realidade, eram uma mistura gradual de populações pré-helênicas, verdadeiramente autóctones, com grupos helênicos, principalmente da região da Ionia, que chegaram sem histórico de conquistas violentas. A localização geográfica de Atenas a manteve fora das influências das invasões dóricas. Mais tarde, a cidade foi influenciada por estrangeiros atraídos pela prosperidade comercial da região. Até aproximadamente o século VIII a.C., a região não era politicamente unificada e consistia em pequenas comunidades independentes. A lenda de Teseu está associada à unificação dessas comunidades e à elevação da colina da Acrópole como a capital do novo estado. Na mitologia, a região da Ática era objeto de disputa entre os deuses Poseidon e Atena. Eles prometeram a região ao deus que desse ao povo o presente mais útil. Poseidon ofereceu uma fonte de água, enquanto Atena criou a oliveira, garantindo a vitória e o nome da cidade. Essa rivalidade mitológica pode estar ligada a mudanças na população dominante da região ao longo de sua história antiga. No século V a.C., Atenas emergiu como uma potência significativa, mas ainda enfrentou ameaças persas, apoiadas por Hípias, que tentou restaurar a tirania. As revoltas nas cidades gregas na Ionia, auxiliadas por Atenas, detiveram os persas por 6 anos. As guerras médicas começaram em 490 a.C. com a primeira invasão persa, que foi repelida na Batalha de Maratona. 10 anos depois, ocorreu a Segunda Guerra Médica, na qual Atenas havia fortalecido sua marinha sob a influência de Temístocles. Após o conflito, embora Atenas estivesse em ruínas, sua frota naval permaneceu intacta, consolidando sua hegemonia sobre os gregos da Ionia. O crescimento durante o governo de Pisístrato fez de Atenas dependente da importação de alimentos e matérias-primas, tornando o domínio marítimo crucial. A única frota capaz de proteger a Grécia e as ilhas do Mar Egeu contra os persas estava nas mãos de Atenas. Isso levou à formação da Confederação de Delos, uma aliança que permitiu a Atenas tornar-se uma potência imperial. Liderada por figuras como Cimon e Péricles, Atenas exerceu controle sobre muitos aliados, embora algumas cidades, como Samos, Quios e Mitilene, tenham mantido sua independência. A democracia ateniense atingiu seu apogeu graças a reformas constitucionais de Fialtes e Péricles. O governo tornou-se verdadeiramente do povo, pelo povo, com cargos públicos acessíveis a todos os cidadãos, e remuneração para garantir que mesmo os mais pobres pudessem cumprir suas funções públicas. A seleção de arcontes passou a ser feita por sorteio, e a independência política deixou de ser um privilégio dos mais ricos. No entanto, o imperialismo ateniense perturbou as cidades-estado gregas e ameaçou a hegemonia comercial de Corinto. Uma guerra se desencadeou, envolvendo Corinto, Egina e Esparta contra Atenas. Embora Atenas tenha conquistado Égina e a Beócia, ela sofreu reveses, incluindo a destruição de uma frota de socorro no Egito. Uma derrota contra os beócios em Coroneia e a ameaça de enfraquecimento levaram Atenas a buscar a paz com Esparta em 446 a.C., pondo fim à Primeira Guerra do Peloponeso com o chamado Paz de 30 Anos.
O período dos séculos VII e VI a.C. em Atenas foi caracterizado por uma grande estabilidade e mudanças sociais significativas. A acumulação de terras nas mãos de poucos e o endividamento levaram camponeses à servidão, criando crescente tensão social. Essa tensão culminou na revolta de Cilon durante o governo de Megacles em 632 a.C. Megacles, ao violar o templo de Atena Poliás para reprimir os revoltosos, acabou provocando o banimento de sua família, os Alquimêonidas. Nos anos seguintes, as leis de Drácon e Solon foram tentativas de introduzir reformas sociais, mas com resultados limitados. A sociedade ateniense se dividiu em facções com base em ocupações e riqueza. Os Pidiacoi, pedianos habitantes da planície, compreendendo nobres e agricultores ricos, cuja riqueza estava na terra. Os Paralioi, paralianos habitantes da costa, incluindo marinheiros, artesãos e comerciantes cuja riqueza vinha do comércio. Os Diacrioi, diacleanos habitantes das colinas, constituídos por pastores e camponeses pobres que não tinham terras nem riquezas comerciais. Os diacleanos foram organizados por Pisístrato em uma facção revolucionária que conquistou o poder e estabeleceu Pisístrato como tirano em 561 a.C. Pisístrato promoveu reformas sociais, melhorou as finanças públicas, construiu estradas e redes de abastecimento de água, tornando Atenas um centro próspero de comércio. Após sua morte em 527 a.C., seus filhos, Hípias e Hiparco, continuaram seu legado. Entretanto, após a morte de Hiparco em 514 a.C., Hípias se tornou um tirano impopular e tentou recuperar o poder com a ajuda dos persas, inclusive na Batalha de Maratona. No entanto, ele não teve sucesso, e sua tirania foi derrubada em 510 a.C. A queda de Hípias desencadeou uma luta pelo poder entre os partidários da oligarquia, liderados por Isagoras, e os defensores da democracia, liderados por Clístenes. A democracia prevaleceu, e Clístenes implementou reformas que moldariam o futuro de Atenas. As 4 tribos existentes foram reorganizadas em 10 tribos com base em heróis epônimos. A nova democracia enfrentou ameaças de vizinhos hostis, como Esparta, Beócia e Calcis, mas conseguiu repeli-los, consolidando sua posição. Este período marcou o início da florescência artística e literária de Atenas, com Pisístrato e seus filhos apoiando ativamente as artes e atraindo artistas e poetas estrangeiros para enriquecer a cultura da cidade. A escultura e a pintura de vasos da Ática começaram a se desenvolver com o crescimento do comércio. No entanto, Atenas também experimentou períodos de instabilidade política, com reviravoltas na forma de governo e confrontos internos, mas, em geral, o período viu o estabelecimento de uma democracia que influenciaria profundamente o curso da história ateniense. A Guerra do Peloponeso, a Guerra com Corinto, o domínio macedônio e o subsequente governo macedônico alteraram o destino de Atenas, com sua independência política enfraquecida e seu papel no cenário grego e mundial evoluindo significativamente. A cidade-estado de Atenas continuou a prosperar como centro de cultura e comércio, mas perdeu sua autonomia política. A conquista romana da Grécia em 146 a.C. marcou o fim dos 200 anos de supremacia macedônica e a incorporação de Atenas à província romana da Acaia. A cidade manteve sua importância cultural e intelectual, mas seu papel político independente foi reduzido. Atenas, na Grécia Antiga, estava situada na região da Ática, cerca de 5,5 km do mar, no sopé sudoeste do Monte Licabeto. A cidade era cercada por pequenos rios, Cefiso ao oeste, e Lissos ao sul e Eridanos ao norte, com este último cortando o centro da cidade. As muralhas da cidade tinham aproximadamente 1,5 km de diâmetro, embora durante seu apogeu, os subúrbios se estendessem muito além dessas muralhas. A Acrópole ficava ao sul do centro da cidade. A cidade de Atenas foi parcialmente destruída pelo rei persa Xerxes em 480 a.C. durante as guerras greco-persas, mas foi rapidamente reconstruída sob a liderança de Temístocles. Durante os governos de Cimon, especialmente de Péricles, Atenas passou por um período de grande expansão e embelezamento. Sua beleza era notável,
em grande parte devido aos belos edifícios públicos, enquanto as casas particulares eram geralmente modestas e as ruas mal definidas. No final da Guerra do Peloponeso, Atenas tinha cerca de 10.000 casas, com uma estimativa de 12 habitantes por moradia, o que resultaria em uma população de cerca de 120.000 habitantes, embora algumas estimativas fossem ainda maiores, chegando a mais de 180.000. A Atenas antiga compreendia duas partes principais. A cidade propriamente dita, que era dividida em cidade alta ou acrópole e cidade baixa cercada por muralhas construídas por Temístocles. A cidade portuária de Pireu, que também era cercada por muralhas, conectadas à cidade principal por meio das longas muralhas, construídas durante a administração de Cônon e Péricles. As longas muralhas eram compostas por dois muros paralelos que se estendiam até o Pireu, com um comprimento total de cerca de 40 estádios, cerca de 7 quilômetros. Havia também uma muralha em Falero com cerca de 35 estádios de comprimento, cerca de 6,5 quilômetros. Assim, no total, havia 3 conjuntos de muralhas, as duas longas muralhas que ligavam Atenas ao Pireu e a muralha faleriana em Falero. A Acrópole, também chamada de Cecropia devido ao seu lendário fundador, Cécrope, era uma colina íngreme que se erguia no coração da cidade. Tinha cerca de 50 metros de altura, 350 metros de comprimento e 150 metros de largura, com lados naturalmente escarpados em todos os lados, exceto no extremo oeste. Originalmente, a Acrópole era cercada por uma antiga muralha ciclópica, acreditando-se que tenha sido construída pelos pelasgos. Na época da Guerra do Peloponeso, apenas a parte norte da muralha ciclópica permaneceu, enquanto a parte sul, reconstruída por Cimon, foi chamada de Muro Simoniano. A extremidade oeste da Acrópole, onde o acesso era possível, abrigava os magníficos propileus construídos por Péricles. Além disso, havia o pequeno templo de Atena Nice. A cúpula da Acrópole estava repleta de templos, estátuas de bronze e mármore, bem como várias outras obras de arte. O templo mais grandioso era o Partenon, dedicado à deusa Virgem Atena. Ao norte do Partenon, encontrava-se o magnífico Erechtheion, que abrigava 3 templos separados, incluindo o templo de Atena Polias, a protetora do estado, o próprio Erechtheion e o Pandroseion, dedicado a Pandroso, a filha de Cécrope. Entre o Partenon e o Erechtheion estava a colossal estátua de Atena Promachos, conhecida como a lutadora de frente. Seu capacete e lança eram visíveis a partir do mar e marcavam a entrada da cidade. Na Atenas da Antiguidade, o governo era inicialmente monárquico, com reis descendentes de Erechtheu, mas a monarquia foi eventualmente substituída por 3 arcontes eleitos e um conselho, a bolé. Os arcontes incluíam o arconte-rei, funções religiosas, o arconte epônimo, principal governante e juiz supremo, e o polemarco, comandante supremo do exército. A demanda por leis escritas levou à criação de tesmotetas, magistrados responsáveis pela codificação das leis, e a bolé compartilhava o poder legislativo com a eclésia, a Assembleia Popular. A administração era realizada por autoridades escolhidas por sorteio, com mandatos de 1 ano. Oradores influentes como Alcibíades, Cleon e Demóstenes desempenharam papéis políticos significativos. Diversos cargos eram ocupados por sorteio, enquanto alguns exigiam conhecimento técnico e experiência. A polícia era mantida por escravos públicos, e várias funções administrativas e burocráticas eram realizadas por eles. A sociedade ateniense era dividida em cidadãos, eupátridas, metecos, pequenos comerciantes estrangeiros sem direitos de cidadania, e escravos, prisioneiros de guerra e condenados. Entre os cidadãos, havia várias classes, como eupátridas, nobres e grandes proprietários de terras, georgóis, agricultores pequenos proprietários de terras, demiurgoi, artesãos e comerciantes, e tetes, camponeses pobres e trabalhadores. Durante o apogeu de Atenas, estima-se que havia cerca de 40.000 cidadãos, 70.000 metecos e um número variável de escravos. A sociedade não era militarista como Esparta e se destacava pela adoção da democracia, liderando o exército grego durante as guerras médicas. Essa estrutura social e política proporcionou uma base para o florescimento da cultura e da democracia em Atenas,
tornando-a uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Durante o cinquentenário que se seguiu às Guerras Médicas, Atenas viveu um período de notável florescimento cultural e artístico que a tornou um marco na história da Grécia. Nesse contexto, surgiram figuras proeminentes como os dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Eurípides, bem como os artistas Fídias e Polígnotos. A cidade de Atenas desempenhou um papel crucial na defesa da Grécia contra as invasões persas, conferindo-lhe um status de salvadora da Grécia. A vitória sobre os persas gerou um sentimento de liberdade política e independência. Atenas também estabeleceu um poderoso império marítimo e dominou os mares com sua poderosa frota naval. A formação desse novo império marítimo, juntamente com avanços sociais, contribuiu para um ambiente propício à produção intelectual e cultural. Além disso, a cidade se tornou um ponto de encontro para visitantes de todo o mundo grego, promovendo um intenso intercâmbio de ideias e influências culturais. Nesse período, a produção artística e intelectual ateniense atingiu seu auge, deixando um legado duradouro que influenciou profundamente a cultura ocidental. E assim, chegamos ao final de nossa emocionante jornada pela cidade de Atenas. Esperamos que tenha aproveitado esta exploração da rica história e cultura que moldaram essa cidade lendária. Atenas, com sua democracia pioneira, sua filosofia brilhante e seu patrimônio artístico sem igual, continua a inspirar o mundo moderno. À medida que encerramos nosso vídeo, lembramos que os legados de figuras como Sócrates, Aristóteles e Platão ainda ecoam em nossas vidas hoje, e as ruínas de monumentos antigos nos lembram do poder duradouro da criatividade humana. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdo fascinante sobre destinos históricos. E, é claro, deixe seus comentários abaixo, dizendo o que mais gostaria de explorar em nossas futuras aventuras. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem inesquecível por Atenas. Até a próxima!